Olá pessoal, iremos trazer nesse vídeo aula as teses de hipóteses. Teses de hipóteses vai ser a gente trabalhar nossos dados para a gente conseguir analisar cenários, atingir metas, definir metas, olhar variáveis, analisar os vários tipos de dados. Teste de hipóteses é muito utilizado em questões financeiras, para a gente ver questões de financiamento de imóveis, financiamento, empréstimos bancários. A gente pode também fazer análise de aumento de custo, baixa de custo. Então a gente consegue criar vários cenários alterando algumas poucas variáveis. Nesse recurso, teste de hipótese, a gente trabalha com 3 recursos: análise de cenários, tabelas de dados e atingir metas. Então, análise de cenários e tabelas de dados, basicamente insere alguns dados no início da análise, ele vai trazer vários outros cenários possíveis para nós, de acordo com algumas variáveis. E atingir meta, a gente vai lançar vários valores, a gente vai colocar os valores que a gente quer atingir, e aí ele vai nos informar os valores iniciais que devemos ter. Então, eu vou começar com vocês, vou mostrar para vocês análise de dados com tabelas de dados. Eu vou trazer um exemplo prático para vocês verem. A gente tem 2 formas de fazer essas análises de dados, tá? A gente consegue fazer essas análises de dados com uma variável. Então aqui, imagina esse cenário aqui, ó. Eu preciso fazer um empréstimo de R$150 mil para me financiar uma casa, para me abrir uma empresa, para me financiar um carro, para me pagar minha festa de casamento, não importa. E aí eu estou com esses primeiros parâmetros aqui para me analisar. Então eu quero R$150 mil, parcelar em 360 meses, com uma taxa inicial de 1,20. Só que eu tenho vários outros bancos me oferecendo outras taxas. E eu quero saber a variação desse empréstimo em relação a outras taxas de juros, ok? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é calcular qual o valor da prestação com essas informações iniciais. Para isso, a gente tem no Excel a função PGTO, que é uma função que a gente vai inserir a taxa de juros, número de parcelas e o valor financiado. Obrigatoriamente, para me fazer o recurso análise de dados com tabela de dados, eu tenho que usar essa estrutura aqui, ó, essa base quadrada aqui, ó, coluna 1, coluna 2. Então aqui eu vou colocar sempre na coluna 2 à direita uma casa acima. Eu vou colocar a minha função para calcular a taxa de juros, o valor da prestação inicial. Eu vou ter uma taxa de juros de 1,2, beleza? Eu vou ter 360 prestações e aqui eu vou ter o valor que eu quero financiar. Então, quando eu der um Enter, ele vai me dar o valor da prestação. Notem que ela vem negativa, porque ele entende que eu vou tirar esse valor desse montante, tá? Então, para me corrigir isso, eu venho aqui e coloco um sinal de menos, e aí ele normaliza para mim. Beleza, mas aí eu quero perguntar ao Excel qual o valor da prestação com a taxa de 1,4, qual o valor da prestação com a taxa de 1,6 e assim por diante. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse quadro, que vai ser a primeira coluna com as taxas e a segunda coluna. Notem que eu estou fazendo uma análise de colunas. Eu poderia estar fazendo as taxas de juros em linhas e colocar a fórmula na frente. Eu ia fazer uma análise de linhas, tá? Então, nesse caso, eu estou fazendo uma análise de colunas. Eu vou vir aqui em dados, testes de hipóteses. Aqui eu tenho gerenciador de cenários, atingir meta e a tabela de dados. Eu vou fazer isso com a tabela de dados. E aí ele vai me perguntar qual a célula de entrada da coluna, que vai ser qual a primeira taxa de juros que você está trabalhando. Eu vou inserir essa taxa de juros, beleza? Então é isso. Tá lá. Ele vai fazer toda a simulação para mim. Notem a variação. Tá pronta a minha análise. Facilmente, né? De forma bem rápida, profissional, eu consigo fazer uma análise bem criteriosa do qual o tipo de empréstimo que eu devo fazer. E eu consigo fazer isso também utilizando mais de uma variável. Nesse caso aqui eu utilizei somente a variável %, né? A taxa de juro. Aqui eu quero fazer usando a taxa de juro e também os meses. Eu quero variar os meses também. Pô, se eu pegar de 180 meses, 240 meses e 300 meses, como é que vai ficar esse empréstimo meu? Então eu já vou fazer uma análise mais complexa um pouco. Eu já estou utilizando mais de uma informação. Essa configuração. Aqui, ó, notem que eu coloquei, nesse caso aqui eu vou ter a estrutura de taxa de juros aqui, né? E eu vou ter a minha estrutura em linhas das minhas parcelas. Então eu vou fazer uma análise de taxa de juros em colunas, uma análise de prestações em linhas. Vou colocar minha função pagamento aqui, acima da minha taxa de juros,
num ponto de interseção entre as linhas e colunas. Vou selecionar toda a área do meu gráfico, ok? Então aqui notem que eu estou selecionando a coluna com as taxas de simulação e as linhas com as parcelas. Vou vir aqui em dados, teste de hipótese, tabela de dados. Ele vai me perguntar qual o cálculo de entrada de linhas. Eu não tenho aqui as minhas prestações em linhas, então eu vou colocar essa variável que eu utilizei na minha função inicial. E qual a taxa de juro, qual a célula de entrada da taxa de juro, eu vou colocar a taxa que eu coloquei na minha função inicial. Então vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Tá lá, consigo rapidamente fazer várias simulações ao mesmo tempo. Vou fazer um terceiro exemplo disso aqui, para vocês verem que não precisa ter essa organização aqui, ó. Tá vendo que essa variável está meio desorganizada aqui, valor de parcela de empréstimo está aqui. O que eu tenho que organizar é só isso aqui, ó. Isso tem que ser um quadrado para me fazer, para o Excel conseguir fazer o cálculo para mim. Então olha só o cenário que eu tenho aqui, ó. Deixa eu apagar isso. Ó, então anotem que eu tenho valor de empréstimo, número de parcela inicial que eu quero analisar e taxa de juros inicial, tá? Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou montar um quadro para mim, ó. Aqui eu vou colocar, vou copiar aqui para não precisar digitar lá. Posso colocar em qualquer parte, lembrando que a função pagamento eu tenho que colocar logo acima, que vai ser o ponto de interseção. Então eu tenho uma taxa de juros de 1,2, 300 meses, e o valor do empréstimo eu vou colocar em negativo. Ok. Aqui na frente vai ser um ponto de interseção, né? Essa função, então eu coloco 180 meses, 240 meses, 360 meses, 420 meses. Seria um cenário ideal para a gente fazer a simulação de empréstimo de habitação, né? Vou fazer a seleção aqui. Vou fazer uma formatação rapidinha aqui já. Ó, note que eu selecionei meu quadro, né, de análise. Vou vir em dados, teste de hipótese, tabela de hipótese. Qual a minha célula de entrada de linhas? É o número de prestação. A célula de entrada de colunas é a minha taxa de juros. Vamos lá, tá lá. Perfeito, muito bom. Vou formatar o meu tipo de dados aqui. Tá lá. Toda a minha simulação com empréstimo de 1.4, 1.6, 1.9 e assim por diante. Acabamos de ver análise de dados com tabelas de dados. Vou fazer um próximo vídeo para a gente ver, analisar, entender como é que funciona o gerenciamento de cenários. Beleza? Até lá!